Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, vamos seguir essa aula para ver essa coisa de como trabalhar com uma letra de música. Então, propus um exercício bem simples, não precisa ficar, ai meu Deus, eu vou ter que colocar letra de música, essa matéria, que eu não tenho criatividade. Se você já tiver incursão nessa área, ótimo, mas eu vou propor algo bem simples, tá? A gente vai fazer exercício bem simples, não importa muito por enquanto, o significado da letra, que seja uma coisa bonita, tá? Então a gente vai usar palavras aleatórias, mas eu queria que vocês entendessem alguns conceitos, tá bom? E quem quiser aprimorar, vai aprimorando. Então, qual a ideia, né? A gente vai criar uma melodia e fazer uma letra para ela. Então vamos lá. O que seria a regra disso tudo, né? Então a gente tem aí a gente tem uma sílaba para cada nota obrigatoriamente, então minimamente você vai ter que saber separar a sílaba, que é uma coisa razoavelmente tranquila. Eu vou falar do que é o melisão aí, né? E contar assim, se tiver 5 notas musicais naquele trecho, vai ter que ter uma palavra com 5 sílabas ou palavras com menos sílabas que somem 5 sílabas. Então assim, já tentando colocar isso na prática aqui, né? Eu vou explicar depois um. Então, por exemplo, aí você vai criar aqui, vai usar o tamanho da grade que você quiser, tanto faz, eu aconselho sempre, nesses casos de composição, usar 1/16, mas tanto faz, vai abrir o BandLab. E você vai escolher notas aqui. Eu vou começar com uma nota só para dar o exemplo aqui. Eu vou começar com a nota Dó. Então eu estou usando propositalmente, eu estou criando uma coisa aqui aleatória, eu não pensei em nada. Eu estou indo mais ou menos, eu estou escrevendo algo no BandLab e vendo se gosta, de forma bem simples, né? Pronto, então aí eu criei, aí você vai contar quantas notas tem. Vou ficar aqui. Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então eu criei algo de 7 notas. E aí depois eu vou dar uma pausa propositalmente. Até coloquei aqui no slide, né? Que pausa longa, né? Na verdade, pausa longa, porque pausa muito curta às vezes é só um espaço para respirar. Uma pausa longa pode significar o fim da palavra. O que é uma pausa longa? Sei lá, a partir de 1, 2 tempos já não tenho, né? Que muitas notas seguidas pode ter uma palavra de muitas sílabas ou várias palavras de poucas sílabas. Então, por exemplo, nesse caso aqui, que tem 7 notas, eu posso colocar se eu quiser, né, uma palavra de 7 sílabas ou algumas palavras, por exemplo, 7 monossílabas e assim vai, né? Então, para o exercício, o que eu pedi lá no exercício? Você coloca, então assim, eu vou usar aqui, eu escrevi aqui no Google, gerador de palavras aleatórias, o gerador de palavras, acho que foi isso. Eu abri no primeiro site que apareceu aqui, é só um exemplo, né? E aí ele me dá, eu escolho quantas palavras, eu posso pegar um tema aqui, né? Vou escolher por enquanto palavras aleatórias. Eu quero 3 palavras, ele me deu aqui, rastejar, berinjela, exame. São 3 palavras de 3 sílabas. Nesse caso aqui, eu falei que são 7, né? Eu não vou poder colocar as 3. Eu posso colocar aqui rastejar, berinjela e pó, por exemplo. Eu não estou preocupado com o sentido que vai ter isso, tá bom? Sol, rastejar, berinjela e sol. Aí vai ficar, eu vou, ó, rastejar, berinjela. Ah, não, foram 6. Eu errei. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu errei alguma coisa. Rastejar, berinjela. Ah, claro, porque berinjela tem 4 sílabas. Nossa, que mole que eu dei. Então, só as 2 palavras aqui já preencheria, né? Senão você teria que escolher uma outra palavra, né? Então, primeiro vamos ouvir o ritmo disso e tentar cantar, né? Então, primeiro vamos ver se eu gostei da melodia.
Então, eu tenho que ser capaz de cantar isso. Por enquanto, eu estou deixando de propósito com uma nota só. Depois eu posso transformar isso numa melodia, quer dizer, isso já é uma melodia, só que está numa nota só, né? Então, se eu fosse cantar junto, seria rasteja, berinjela. E eu nem estou muito preocupado com a afinação da nota ainda. De novo, rasteja, berinjela. Pronto, eu tenho uma pequena frase musical. Aí, agora eu posso transformar isso para uma escala e voltar lá na aula de escala, né? Eu vou pegar a escala de Dó maior, que só tem tecla branca, para simplificar aqui, mas enfim, pode pensar numa outra. Ou você pode colocar em Dó maior, tá? Tem dificuldade ainda? Coloca em Dó maior. Vou fazer isso. Vou colocar em Dó maior e vou transpor. Pronto. Então, colocar tudo nota branca. Pronto, aí vamos ouvir a melodia que eu fiz. Agora tentar cantar ela, com ou sem letra. Então ficou. Rasteja, berinjela. Ah, mas não tem sentido nenhum isso. Ok, tudo bem. É pra você ficar tranquilo de não ter que ter uma criatividade. Colocar palavras. O exercício é esse. Que vocês vão compor algo e colocar palavras aleatórias. Eu estou dando passo a passo e aula aqui. Ah, então, aí agora, como que transpõe isso, né? Você vem aqui em tom, você pode, por exemplo, Lá maior. Ah, aqui ele não transpõe, lá no ele não estava no tom antes, né? Então, peraí. Deixa eu ver aqui, Dó maior. Se eu transformar para lá, deixa eu ver. Aí ele vai perguntar. Primeiro eu coloquei tom de Dó, né? Ele quer perguntando se eu quero transformar para Lá maior, ajustar. E agora ele colocou as notas já com Dó sustenido. Aí ficou a mesma melodia proporcional, né? Rasteja, berinjela. Pronto. Tenho aqui um pequeno trecho, tá? Já fiz alguma coisa aqui. Então, eu usei uma sílaba para cada nota, tá bom? Ah, com isso, na verdade, só sabendo isso, eu meio que já fiz o exercício até aqui, né? Ah, uma outra dica, por exemplo, se você quiser colocar uma outra letra, você pode. Aqui eu criei uma melodiazinha de um compasso. Vamos lá, eu quero expandir um pouquinho isso. É muito comum você repetir uma mesma frase melódica numa música. Então, ó, como é que eu faço para repetir aqui? É muito simples, né? Vocês já fizeram isso. Vem aqui em cima e eu vou repetir o segundo compasso. E aí eu vou ter a letra rasteja, berinjela. E agora eu vou ter que escolher uma outra coisa. Ah, vou ter que escolher uma outra coisa. Aí deixa eu já aproveitar e falar aqui de um slide, porque o exame vai dar um probleminha aqui, que é justamente esse próximo slide aqui, que eu falo da prosódia, né? O que que é o prosódia? A prosódia é o seguinte, a grosso modo, a sílaba tônica, o que que é sílaba tônica? Lembrando, é a sílaba mais forte. Caso você não lembre disso lá da aula de português, é, fala a palavra em voz alta, pensa como se você tivesse chamando alguém. Antigamente, agora é celular, WhatsApp, né? Antigamente você batia a palma e chamava o Fabiano. Então o ano é, no meu nome, é a sílaba tônica. Se você tivesse que chamar uma pessoa que se chama qualquer exame, tá no E, tá no ZAM ou tá no ME? Tá no ZAM, exame, né? Então isso, né, a gente tem que saber aquela coisa lá do que a gente aprendeu do português. E ela precisa coincidir com o tempo forte. Ela precisa coincidir pelo menos com o primeiro tempo de cada compasso. Pelo menos o primeiro tempo de cada compasso. E aí a gente já teria um problema aqui, né? Porque quando ele gerou a palavra aleatória para mim, eu dei sorte que o rastejar, ele tá no raiz, e no berinjela, o berinjela não influenciou, mas o primeiro tempo aqui
coincidiu com a palavra rastejar, que a sílaba tônica está na primeira. Qual o problema do exame aqui? Exame, a sílaba tônica ficaria no E, em vez do zan, que seria o certo. Então, a gente vai tentar colocar isso como regra, né? Porém, eu até coloquei aqui a observação que há grandes compositores que rompem essa regra, tá? Então, assim, mas se o Chico Buarque, se sei lá quem rompe, pô, por que eu não posso? Então, vamos tentar isso como exercício, porque cria situações desconfortáveis, assim. Dois exemplos que me vêm à cabeça aqui agora, no momento. Duas músicas, né? Que é o considerado erro de prosódia. Que, assim, cria uma palavra que não existe. Três músicas, lembrei de outra. Como é que era? Tirei o pau no gato e tem. Chica caseira. E o berro que o gato deu. Eu juro que eu nunca tinha entendido essa palavra assim, de verdade, né? Falei, caraca, o que é berro? Berro parece uma palavra em francês. Na verdade, é o berro que o gato deu. Só que aí quando a sílaba tônica, se você contar e o berro que o gato deu, né? O berrou, aí caiu nessa palavra e ficou um negócio estranho pra caramba. Mas todo mundo canta isso. Eu sei, mas não soa tão legal. Qual foi o outro exemplo? Eu acabei de lembrar agora e já fugiu da cabeça. A outra foi do o Djavan, que ela tem aquela lua, estrela do mar, o sol e o dom, quiçá um dia a fúria desse front virá lapidar um sonho até gerar o som. Então ela tem essa um luar estrelar, não é estrelar, é estrela. Um sonho dom, quiçá um dia, não é um dia, é um dia, né? Então, só que, por que ficou essas acentuações estranhas? Porque, é, porque coincidiu com a sílaba tônica da palavra, então não tem muito é, como mudar isso, tá bom? Então, e eu esqueci a terceira música, enfim, vou ficar devendo. Então, é isso, vamos fugir disso no caso ali né? Aqui o exame não serviria aqui para o nosso exercício, né? Embora grandes compositores caiam nesse chamado erro de prosódia, tá? Então, só falando aqui, eu falei no primeiro que é uma sílaba para cada nota e as exceções são isso que eu vou falar agora, melisma e melisão. Então, isso vocês podem usar, né? O que é o melisma? Melisma é um ornamento que se estende, né? É uma nota que se prolonga, uma sílaba que se prolonga em notas musicais diferentes. Por exemplo, amor. Então eu peguei uma coisa uh, aleatória aí, né? Eu peguei essa, foi, que eu me lembrei, passei na música. Então tem uma música que você fica. Como é? Nada de mal. Nada. Eu esqueci o. Mas, nada de mal. Caramba, eu esqueci. Tudo bem, né? Nada demais. Ah, então você tem o a sílaba A, eu até coloquei aqui, eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, eu tenho 8 notas para o A. Isso se chama melisma, né? Então o melisma ele foge, nesse caso aqui, né? Deu uma nota para cada sílaba, eu prolonguei, né? E é uma coisa muito comum. Isso pode ser em várias notas, como essa, né? Eu tenho, sei lá, parece cocaína, ficou cocaína A, né? Então você tem duas notas para o A e pode ter várias como essa, e aí é muito comum, né? Isso acontecer. Então, uma exceção é o melisma. Então, se você quisesse aqui, por exemplo, nesse exemplo, com a primeira palavra, qualquer a primeira palavra, rastejar, eu posso estender, né? Eu tinha 7 notas, já esqueci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O rastejar eu posso estender. Então, eu posso
pegar essas 3 primeiras sílabas pro ras, essas 3 pro T e aqui pro jar. E aí ficaria, ao invés de ficar ficaria rasteja, né? Rasteja. Ou eu posso colocar tudo pro ras e deixar essas duas últimas aqui pro tejar. Tanto faz, a música é sua, você faz o que você quiser. Então fica rasteja. Pode ser, tá bom? Ou então rasteja. A música é sua. Então uma técnica aí para você usar é o melismo, tá bom? Que é isso que a gente acabou de ver. E a outra é o contrário. Se o melisma ele prolonga, a elisão ela junta, ela diminui, né? Então o que é elisão? Né? Não é uma elisa grande, é uma junção de duas sílabas numa mesma nota, né? Ela elimina, ela elide uma vogal, né? Por exemplo, algo comum na língua portuguesa em vez de você falar caixa de água, você fala caixa d'água. Você juntou o D com o A e virou d'água, virou uma única sílaba, tá? Então, se você, por exemplo, essa música, se essa rua fosse minha, né? Então, você não fala se essa, você não fala se essa rua, se essa rua. Você tem 4 sílabas. Se essa rua. E aí são 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Se essa rua, se essa rua. Agora, se você cantasse, em vez de cantar se essa, você cantasse se essa rua, você teria que dar um jeito de colocar, em vez de 1, 2, 3, 4, colocar 5. Se essa rua, né? Você mudava. Se essa rua, se essa rua. Então você já mudou o ritmo da nota, porque eu coloquei uma nota a mais, antes eu tinha 4, agora eu tenho outra, 8, né? Então é uma maneira de você juntar, né? De você elidir. Tem certas sílabas aqui, vamos ver se no exemplo aqui. Por exemplo, porque não dá, porque tem que coincidir. O se é, você juntou o é com é. Então você tem que juntar a mesma vogal. Nesse caso aqui não dá para dar uma elisão, né? Mas o rastejar, se a próxima palavra fosse árvore, você falaria rastejarvore, né? E aí, ao invés de você ter, né, rastejar 3 e árvore mais 3, você teria rastejarvore. Simples. Então, é um exemplo aí. Então você elidiu. E aí geralmente, só uma observação, né, se usa esse apóstrofo, né, que é um símbolo que a gente tem no português para justamente falar dessa elisão aqui, né? Então, por exemplo, se eu vira se eu, duas sílabas vira uma, né? Peixe, estrela, amor. Ó, o é pode ligar com aí elide. Opa. E o estrela com A. Então, peixe, estrela, amor. Virou 7 sílabas. Antes teria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora virou pei, 1, 2, 3, 4, 5. Virou 5 sílabas, né? Mas para ser elidir, então, a gente tem que ter duas vogais iguais, tá bom? E aí vamos colocar isso na prática. A gente meio que já colocou. Criar uma melodia no Medlab, escolha a tonalidade, já mostrei como que faz, ajuste o ritmo até ficar cantável. Se você não gostou da melodia, vai ajustando até ficar algo melódico, enfim, até alguma coisa que você goste. Ouça a melodia até conseguir cantar, já fizemos isso. Escolha palavras aleatórias, isso é uma sugestão, vou escolher outras aqui, e encaixe a sílaba cantando. Sei lá, eu vou pegar aqui, ó, cores, sei lá. E eu vou gerar, pode ser uma quantidade de palavras aqui.
A gente vai tentar encaixar aqui. Verde, vermelho e castanho. Eu vou pedir mais cores aqui, porque eu quero tentar, então... Aqui eu repeti duas vezes, né? Ficou assim, ó. Nesse caso aqui, ó. E vocês podem repetir, né? Tá, só resumindo tudo então, né? Então vamos lá. Uma sílaba por nota, exceto quando for melis, melisão, né? A gente já sabe o que é. E aí a gente vai seguir essa regra da prosódia. Então a primeira sílaba, o primeiro tempo tem que ter a sílaba tônica. Então neste caso, ó, essa nota aqui, ela tá no primeiro tempo, ó, a reguinha aqui. E aqui onde tá o 2, essa aqui também. Ou o que tiver, tá bom? O que tiver aqui no primeiro tempo, a não ser que tenha uma síncope, aí se você não quiser complicar, não coloca síncope, mas se tiver uma síncope, vale então a nota anterior aqui, começa. Então, no primeiro tempo, tem que ter uma sílaba tônica, né? Então, já discutimos, mas o fulano usa. Tá, mas para o exercício aqui vamos usar. Então, a primeira palavra aqui, no caso, vai ter que ter uma sílaba... e aí depois a palavra com sílaba tônica... Opa! Essa daqui também, tá bom? Esse lá aqui. Então eu já vou vendo aqui, no meu caso dessas, ó, castanho não tá na primeira, eu preciso de duas com a primeira. Verde serve como primeira frase. As outras tanto faz, né? Verde, azul não serve, né? E assim vai, tá bom? Então, mas então sempre vai ter que ser na sílaba tônica? Não. Então vou fazer o seguinte, já que eu dei o exemplo aqui, eu vou modificar ele um pouquinho. Por exemplo, tá, por que eu fiz isso aqui? Eu modifiquei. Por quê? Porque aqui, ó, a sílaba tônica tá aqui, desculpa. Mas aqui, se eu quiser começar uma palavra aqui, aí a sílaba tônica vai ser a terceira nota, ó. 1, 2, 3. Então a sílaba tônica vai ser a terceira sílaba da palavra, ok? Então, ó, o verde eu já escolhi como primeira palavra. Então, deixa eu tentar cantar aqui. Agora eu vou ter que decorar aqui para mostrar para vocês do início. Vamos lá. Então, isso foi algo aqui que eu compus. Aí verde, na 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 na, na 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 na. Então, o verde já foi. Vamos voltar para a tela aqui. Verde, castanho, amarelo. Aí, nesse caso aqui, eu precisava de uma palavra, né? Como eu já usei o verde, o castanho e o amarelo, nenhuma palavra aqui me atende, porque é verde, verde, castanho. Como é que é? Peraí, que eu me perdi aqui. Não, castanho estava errado. Verde. Eu vou colocar palavras aqui, então, né? Verde, sol, amarelo. Criei o sol aqui que não tava. Verde, sol, amarelo. E aí se fosse só cores, eu teria que me virar para arranjar uma cor de uma sílaba gris. Pronto. Verde, gris, amarelo. Tararara. Aí agora eu precisava de uma cor que fosse que a sílaba tônica tá aqui. De uma palavra que a terceira, de uma cor que a terceira seja sílaba tônica. Então até agora não me atendeu. Eu vou mandar ele gerar mais palavras aqui para ver se me atende. Laranja não me atende. Roxo, roxo duas vezes, pô, bom, né? Ele não gerou nenhuma palavra de 3 sílabas para mim até agora. Deixa eu ver se ele vai gerar outras.
Porque se eu clicar, por exemplo, laranja, né? Verde, gris, amarelo, laranjar. Aí vai ficar o laranjar. É como se tivesse um acento aqui no A, né? Ah, então eu vou, só para exemplificar, se eu quisesse fazer uma cor com uma música só com cor, eu ia ter que. ah, Deixa eu ver se. Uma coisa que eu não pesquisei aqui é. Se dá para ele gerar uma palavra trissílaba aqui. Não, não quero trissílaba, eu quero com a sílaba tônica. Ele não vai gerar isso para mim. Eu teria que ver palavras. Então eu vou sair das cores para dar o exemplo. Verde, gris, amarelo, sei lá, uma palavra que é marajó. 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 Aí eu vou então seguir aqui com umas cores que agora ficou mais fácil para mim. Verde, gris, amarelo, marajó, preto, azul, rosa, branco. Deu certo? Deixa eu ver aqui se ficou de acordo com gris, amarelo, marajó. Não, marajó. Tá. Eu cantei uma sílaba a mais, aí eu poderia modificar. Foi isso que eu cantei aqui. Vou deixar do jeito que tá, porque a letra é minha, né? É diferente de quando você pega uma melodia já pronta, né? E você tem que encaixar a letra. Eu teria que me virar para outra. Então ficou, minha composição ficou verde, gris, amarelo, marajó, preto, azul, rosa, branco. Pronto. Eu já tenho o suficiente para o exercício para encerrar a aula. Então, uh, espero que tenha ficado tudo ok para vocês, tá bom? Então, tem lá o exercício no BandLab que é para vocês. Lá não tem mínimo nem máximo. Vocês podem fazer igual eu fiz aqui, 2 compassos, tranquilo, tá bom? Se você quiser aprimorar, eita, que eu abri meu WhatsApp aí para todo mundo ver. Se você quiser aprimorar, você pode, por exemplo, escrever 4 compassos e repetir. Aqui eu repeti um, né? Você pode escrever 4 compassos direto e repetir, né? E repetir e ir modificando, né? Por exemplo, aqui tem 2 compassos. E aí você vai em cima desses 2 compassos. Às vezes você muda só uma notinha do final, alguma coisa assim. Por exemplo, ó, tem 4. Aí aqui no quarto eu vou modificar, sei lá, às vezes no mesmo ritmo. Você modificou, aí você tem o mesmo ritmo, você modifica ali uma notinha, né? Verde, azul, marajó. Eita, que eu desafinei muito. Verde, azul, marajó. Bom, foi menos pior. Bom foi. Então é isso. Tá bom, gente? Então, mãos à obra aí.